Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius, analista de suporte da Meta Telecom. Hoje eu vou estar ensinando vocês a realizarem o procedimento de preventiva que a gente realiza aqui na Meta, que nada mais é do que uma verificação mais a fundo com filtros de como está a conexão das linhas. Então a gente cria um relatório para a gente verificar de forma mais assertiva as últimas conexões, as linhas que precisam de uma verificação física caso não retornem para as tratativas remotas, etc. Para isso, eu vou ensinar vocês a extraírem um relatório e depois do relatório a gente vai para o Excel, que é lá que a gente faz os filtros. Então aqui no layout novo da plataforma, você vai vir aqui na parte de inventário, no canto esquerdo. Espera carregar a plataforma. Feito isso, a gente vem na aba de relatórios. Aqui na opção de relatório, na categoria, a gente seleciona a opção M2M. No tipo de relatório, lista todos os SIM cards por operadora. A data não preciso não alterar. E a operadora eu coloco a opção todas as operadoras e clico em gerar relatório. Ele vai carregar essa lista com todas as operadoras disponíveis, mas o que a gente quer é esse último aqui. Então eu clico para fazer o download e ele baixa o Excel que a gente vai utilizar. Caso você esteja utilizando o layout antigo da plataforma, é bem parecido. O que vai mudar, né? Vou pro layout antigo para vocês verem. Você vai clicar, né, no botão de layout antigo, na razão social da empresa. Vem aqui na aba de relatórios. A categoria é a mesma coisa, M2M. O tipo de relatório, lista todos os SIM cards por operadora. A operadora seria todas as operadoras. E clique em... Deixa eu fechar essa aba aqui para não dar erro. E clique em Submit. Que ele vai carregar a mesma lista, mas o que a gente quer é o último. Beleza, então baixei aqui o relatório. Agora a gente vai na parte de fazer o filtro e separar as operadoras dele. Então como a gente faz isso? Eu vou apagar algumas informações que não são relevantes. Então aqui o usuário, o campo de ativação, de crédito, IP, saldo download e upload, última conexão, posso deixar, descrição, PIN master, descrição de plano, IP, empresa, e-mail local eu posso retirar, que eu vou usar o e-mail remoto, APN, substatus e status, eu posso excluir. Perdão, selecionei essa linha aqui. Perdão, selecionei a coluna A. Pronto. Clicando com o Ctrl e eu clicando nas colunas eu posso excluir. Agora eu gosto de separar pela ordem que é refletida na plataforma mesmo. Então, o SIM card, que é o número do MCDN, eu deixo ele por primeiro, né, após o nome da operadora. Em seguida, eu ponho o CCID na frente. Como faço isso? Seleciono a coluna, aperto o Ctrl X e colo onde eu quero que ele fique. Inserir células recortadas. Então, eu gosto de número da linha, CCID, e-mail remoto, última conexão, data de ativação e mensalidade. E reset, na verdade, seria o saldo, na verdade, o plano contratado em MB. Aqui, pessoal, eu vou excluir as linhas banda largas, por quê? Porque as linhas banda largas elas trafegam em APN pública, então nenhuma delas vai constar a última conexão da plataforma. Como aqui a preventiva é mais para a gente ter essa questão de estoque com linhas que não foram conectadas e com a conexão delas para fazer a verificação física, eu não vou manter elas porque elas vão ficar sempre em branco. Então eu vou selecionar aqui, vou apagar a numeração, vou deixar somente as linhas M2M mesmo. Então, como que eu faço? Depois que eu fiz isso, eu vou transformar elas em uma tabela.
Então, eu seleciono a coluna, a célula 1A, aperto os botões Ctrl Shift seta para o lado e Ctrl Shift seta para baixo, para selecionar todas as células que têm informação no momento na plataforma. Feito isso, eu vou inserir, clico na opção tabela, preenche a informação, minha tabela tem gabaritos, e agora ele cria uma tabela. Eu gosto de customizar para ficar a visualização melhor. Assim. Agora eu tenho as informações que eu preciso. Feito isso, eu gosto de renomear aqui também. Feito isso, a gente vai aplicar o filtro conforme o relatório, conforme o dashboard. Eu tenho um dashboard salvo aqui. Deixa eu escolher isso aqui. Eu tenho um dashboard salvo que eu vou mandar o arquivo em branco com essa com esse dashboard já salvo, porque já fica com as fórmulas do Excel. E você pode renomear de acordo com o nome da sua operadora e a quantidade. Você pode editar conforme for a sua quantidade de operadoras e o nome delas. Aqui eu coloquei só Algar Key e Algar Multi, mas caso você tenha mais linhas, é só você clicar aqui, né, selecionando a operadora, não seleciona a coluna inteira, senão ele puxa aqui na taxa de operação. Então seleciona só essa e clica em inserir. Deslocar células para a direita, que daí ele cria mais uma aba nessa guia aqui. Vou colocar, por exemplo, claro, caso você fosse utilizar, entendeu? A fórmula é só você puxar aqui também, ó, que ele já altera corretamente de C3 para E3. Em que aqui ele já puxou também de C3 para E3 a coluna certa. Aqui no caso do meu relatório, eu estou trabalhando com... estou trabalhando com Algar Multi, Algar Team e Claro. Então eu vou copiar esse relatório aqui e vou colar em uma outra planilha aberta aqui nesse relatório no Excel. Feito isso, agora eu aplico os filtros. Então, aqui eu vou alterar para as linhas em imagem. Aqui a gente tem o filtro por cores. Então tem os filtros sem preenchimento, que são linhas com última conexão em maio, em maio de 2026, em situação de normalidade. Azul, que são linhas a verificar com última conexão há mais de 5 dias. Então hoje é dia 28. Eu vou colocar aqui dia 23 do 5 de 2026. Opa. Linhas a verificar com última conexão há 30 dias ou mais em amarelo. Em vermelho, linhas a verificar com última conexão há 1 ano ou mais. Em verde, linhas sem primeira conexão e em estoque, ou seja, não estão sendo cobradas ainda, em situação de carência em estoque, né? E linhas cinza que estão sem primeira conexão, mas já passaram da carência, ou seja, já estão ativas, já estão sendo cobradas. Então eu gosto de fazer de baixo para cima, perdão. Como aqui eu tenho duas linhas que estão sem primeira conexão, eu clico aqui na setinha para realizar o filtro e seleciono somente as linhas que estão com asterisco, que significa que estão sem última conexão. Ele vai retornar aqui para mim. Como eu posso ver, todas já passou do período de carência. Como hoje é dia 28 do 5, a mais recente foi dia 23 do 4, e já passou também. Então elas ficariam o filtro cinza de linhas linhas que estão sem primeira conexão, mas já estão ativas. Como eu não tenho nenhuma em carência, eu posso pular diretamente para o filtro vermelho, que são linhas a verificar com última conexão há 1 ano ou mais. Então eu vou remover aqui, retirar esse filtro. E agora eu venho na última conexão. Como eu posso ver, não teve nenhuma linha anteriormente a maio de 2025. Então, não tem nenhuma linha que entra nesse filtro. Caso você tivesse, você ia selecionar aqui a data, né? Então, há 1 ano atrás, seria anteriores a 28 de 5 de 2025. Então, você selecionaria e pintaria de vermelho para quando depois a gente for filtrar por cor, você ter a quantidade para colar aqui. Eu vou pular então para as linhas a verificar com última conexão há 30 dias ou mais, que seria em amarelo. Última conexão. Então hoje é dia 28 do 5. Eu tenho que verificar linhas anteriores a 28 de abril. Então eu vou selecionar as de maio, né? E eu tenho essa aqui que a última conexão foi 16 de abril. Então eu vou selecionar, o relatório já puxa ela e eu já pinto ela em amarelo. Beleza. Então agora eu vou
Vou pular para as azuis. Linhas a verificar com última conexão há mais de 5 dias, ou seja, anteriores a 23/5/2026. Então, eu venho aqui de novo, limpo o filtro. Já posso selecionar as que estão em asterisco, porque eu já coloquei o filtro nela, e as 2026, as de abril também, porque elas já foram pintadas de amarelo. A mais de 5 dias seriam anteriores a dia 23. Então, dia 28 eu mantenho e dia 26 eu mantenho. Eu deixo somente as do dia 23 e 11, porque é 23 e anteriores, né? Achei elas, eu pinto de azul para ser o filtro. E daí eu posso só retirar os filtros, porque as linhas que estão sem preenchimento, né, na cor branca, estão normais. Então, como posso ver, a última conexão foi de recente, dia 28/5, 26/5, então estão em situação de normalidade. Feito isso, agora chegou a hora de preencher o dashboard. Aqui eu gosto de preencher, de filtrar primeiro pelas operadoras e preenchendo conforme a cor, que daí depois a plataforma traz a porcentagem para mim de forma correta. Então, como que eu posso fazer? Eu venho aqui na primeira opção, né, na primeira linha, MVNO operadora e seleciono somente linhas da Claro. No caso, como só tem uma e ela está em cinza, já preenche automaticamente. Então, eu venho aqui, linhas da Claro que estão em cinza, coloco 1 e já preencho com 0 o restante. Agora eu pulo para outra operadora. Linhas da Algartim. Eu venho aqui, filtro por cor agora. Então, em cinza eu tenho uma. Então, Algartim cinza tenho uma. Em azul tenho uma também. E sem preenchimento eu tenho 3 que estão em situação de normalidade. Opa, 3. O restante eu preencho com 0. E agora mudo a operadora. Retiro o filtro aqui, né? E vou para a operadora Algar Multi, que é a restante que falta. Então, por cor, eu tenho apenas uma de amarelo. Em cinza eu tenho uma. Em azul eu tenho uma também. E sem preenchimento ou em branco eu tenho 4. Feito isso, eu preencho sozinho. Aqui já fica o total de situações, que é o total de quantidade de linha de cada operadora que eu tenho. E, e também o relatório já puxa a quantidade aqui que eu tenho de cada etapa, né? Então, quantidade de linhas, ok, 53%. Verificação, né, que precisaria se não retornarem as tratativas remotas. Precisaria identificar a verificação física do equipamento, então identificar se a situação física do equipamento está ok, da instalação, do próprio chip mesmo, se ele não foi danificado. E em estoque, que são linhas que eu nunca utilizei, então consta como estoque aqui. E aqui o check, ele sempre tem que estar batendo 100%. Caso não esteja batendo, provavelmente está faltando, ou deu erro em alguma fórmula, ou está faltando preencher alguma linha aqui. Daí feito isso, eu gosto de tirar, né, o relatório, limpar os filtros e manter ele assim para ter uma verificação geral. Eu fiz esse teste com vocês em poucas linhas, mas os filtros são úteis porque caso você tenha uma grande quantidade de linhas, você não precisa ficar contando de um por um. Então, quando você seleciona aqui, por cor, digamos, aqui embaixo no Excel ele já puxa para você a quantidade. Então, 3 de 13 linhas. Mas seria isso a tratativa de preventiva aqui junto à Meta Telecom. Caso tenha alguma dúvida, pode nos contatar nos canais de suporte. Caso alguma linha que esteja há mais de uma semana sem se conectar, você pode também pedir no chat de suporte uma verificação mais a funda, mas a gente já deixa ciente que caso não retorne após tratativas remotas, o mais correto é fazer a verificação física nesses casos, tá bom?